Pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse aqui é Tineta aqui. E hoje a gente vai falar do belíssimo trabalho, premiado não tanto quanto o anterior, belíssimo trabalho do camarada Marcelo de Salete, Angola Janga ou A Pequena Angola. Olha só, é uma coisa... Mostra a arte aí, cara. Bom, primeiro mostrar que é um tarugo, uma bíblia. São 700 e poucas páginas. Vamos... Então vamos fazer aqui, esquema. Sem spoilers. Sem spoilers. Descreva o livro, Rodrigo Escama. Não, descrever o livro é muito simples, né? É a história dos quilombos. É a história do Zumbi dos Palmares e dos Palmares mesmo, e de como que os negros eram tratados e a esperança que eles tinham de criar um novo, sei lá, um novo país, uma nova cidade. Ser tratado feito gente. Uma nova sociedade fora do lixo que era a sociedade brasileira, na época mais portuguesa do que brasileira. Então a ideia basicamente é essa, né? Daí tem o outro, como é que é o outro líder lá, o Gunga Zumba? Ganga Zumba, é isso aí. Tem o Ganga Zumba, tem o Zumbi, tudo está aqui na frente, cara. Logo na folha de guarda tem um álbum de figurinhas aqui com os principais. E na última também, que são os outros caras. Né? Os personagens, assim, toda a galera. E, cara, é grande elenco, assim, cara. É genial. E aliás, isso aí que o Marcelo fez foi genial, né? Porque você tá lendo, você já não lembra mais quem que é esse personagem mesmo, daí você abre lá na guarda e lembra. Agora nós vamos começar... Basicamente é uma, como diz o subtítulo, uma história de Palmares, do quilombo de Palmares. Cara, agora a gente vai começar, eu pelo menos vou começar uma rasgação de elogios unlimited. Então, tipo assim, e provavelmente eu vou revelar alguma coisa de spoilers da trama. Então antes de começar, compre o álbum. Então, assim, não contente você comprar o álbum, porque é um puta gibi, uma puta história de quadrinhos, você deveria comprar o álbum pra entender a história do Brasil. Pra entender o Brasil, cara. Isso aqui pra entender o Brasil, vou chegar lá. Chega lá, vai lá. Pra entender a história do Brasil. Para entender o Brasil. Para entender hoje, pra você entender o que é uma favela, da onde que vem essa disparidade de gente com muito dinheiro e gente sem nada. Para você entender a posição do negro no Brasil hoje, você tem que ler isso aqui. Se você é professor de história, eu não sei o que você está fazendo que não leu isso aqui ainda. Você dá aula de história do Brasil. Obviamente, se dá aula dos egípcios, outra coisa, tudo bem, mas a história do Brasil, por favor, dê um jeito disso aí. Sabe que eu estou escrevendo um livro de história do Brasil lá para a faculdade e eu coloquei esse e o Cumbi como referência bibliográfica. Porque é sensacional. O cara, ele pega a pessoa, saca? Não é? Porque quando uma criança vai ver a história, qualquer história, né? Qualquer uma. O Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele é uma figurinha, né? Uma imagem. Tanto que muitas crianças acham que Dom Pedro II veio antes de Dom Pedro I, porque a efígie normal do Dom Pedro I é ele jovem. E normalmente quando o Dom Pedro II é retratado, ele é retratado velho. Então as crianças, né, acham que o Dom Pedro II veio antes do Dom Pedro I. Então ele é só uma figurinha num livro didático. Aqui não, cara. Ele não é uma figurinha. O zumbi é tridimensional. A luta dos caras é tridimensional. A forma como aquela sociedade se forma é multidimensional também. Então se você é professor de história e a molecada tá com dificuldade para entender o Brasil de hoje, ou tá com dificuldade para entender a questão do porquê que era importante abolir a escravatura, dá para eles lerem. Sério. Quadrinhos, não tem como você não curtir a arte do cara. Já mostrou a arte já, né? Já mostrei a arte aqui. Não tem como você não curtir a arte do cara. Sério, o Marcelo fez um puta do trabalho. Ele gastou, se não me engano, 11 anos ou 15 anos? Foram 11 anos, acabei de olhar aqui, eu tava olhando, procurando no livro. São 11 anos de pesquisa pra elaborar. Não foi feito de graça. Ele, no final, tem uma coisa bem interessante para você, professor de história, que ele fala assim, fulano, fulano e fulano foram condensados no personagem tal. Fulano, fulano e fulano, como eram muitos personagens, eu condensei no personagem tal. Então até essa questão de honestidade narrativa, né, de honestidade, no final fala, olha, eu tive que mudar algumas coisas da história, mas a história real tá aqui. Não, é real. Como se existisse uma história real. Mas não, mas essa que é a brincadeira que começa já no título, né? Uma história de Palmares, o subtítulo. É genial, uma narrativa. Cara. E a gente tava no It Club, a gente teve a oportunidade de discutir. Spoilers agora?
Já estamos no. Agora vamos analisar com spoilers, beleza? Com spoilers. Isso quer dizer que você vai saber o que acontece com o zumbi dos Palmares no final. Você já teve esse spoiler na aula da quinta série, eu acho. Mas esse que é o quinto ano. O problema. Isso é um negócio que a gente tava falando lá. E esse livro dá uma dimensão que. Desculpa, o aprendizado que eu tive não deu. Não deu. Você não dá o tamanho da encrenca, o tamanho, a dimensão da situação. E uma outra coisa que a gente tem é que todos os registros dos documentos da época que ficaram são as narrativas do homem branco. Lógico, que hostilizava e negava a humanidade dos negros. Sim. O Marcelo de Saleta ele desenvolve, acho que são 11 capítulos também, 11 anos, 11 capítulos, né? E cada início de capítulo tem, numa folha preta, narrativas aqui, trechos, tanto de livros atuais sobre história do Brasil, de historiografia, quanto de documentos da época. Por exemplo, aqui tem um trecho do governador do Pernambuco, Francisco de Brito Freire, década de 1660. Então, tipo assim, que ajuda ele vai também a entender como que as coisas se dão. E aí que tá. Dá pra. Eu vou fazer uma comparação e deixa eu me explicar antes de. Porque quando eu falar essa comparação, você vai pensar, não é por aí, mas deixa eu terminar que daí você vai entender. Tá. O Alan Moore fez o From Hell. O Alan Moore pegou um monte de documentação para construir uma narrativa, e é que nem o Alan Moore fala, ele passeia pela ficção, mas ele não passeia na mentira. Ele tem as verdades ali, né? E tem outros assuntos que ele está falando. O de Salete, eu comparo com o From Hell nesse sentido do peso, só que a pesquisa do de Salete foi muito mais profunda. E enquanto Alan Moore estava construindo uma história lá de, como é que se diz, de um assassino, eu estava criando uma ficção dele para abordar os temas dele de magia, concepção da realidade, etc. O que o de Salete queria fazer é dar uma consciência pra gente de toda a problemática que existe com relação à população negra do Brasil, assim. Do Brasil atual, eu acho. De todo o Brasil, assim, cara. Porque eu acho que o fato, no It Club, a gente tava lá sentado, a gente foi falar essas questões de história. Eu não estava familiarizado, eu perguntei, vocês tiveram a história do zumbi, vocês estudaram, vocês lembram? Uma boa parte não, e tinha o seu colega lá, o Jefferson, que falou essa questão também. E o Jefferson trabalha direto com quilombolas, não sei se ele contou isso lá. Ele contou, assim. Ele trabalha direto com os quilombolas hoje, né? Cara, é complicado. E apesar disso, então você tem um fator político aqui que eu acho bem importante de considerar. Não dá para avaliar Angola Janga sem essa questão da dimensão política, o discurso, a narrativa, a documentação pesada que tem aqui, porque tem todo um trabalho bibliográfico extenso aqui atrás também. Tem a bibliografia lá atrás, caso você se interesse. E o trabalho dele como expressão enquanto narrativa de quadrinhos também é formidável, porque o cara faz um romance, você falou essa coisa dos personagens. Que algumas horas me confundia, assim, aquele com o rosto. Aquele caso meio Dostoiévski, assim, tipo, a gente tava falando da Yako outro dia, são vários personagens que vão aparecendo. E o de Salete, ele tem um recurso que eu acho muito bacana, que as pessoas que não estão familiarizadas com quadrinhos, porque eu tô, certo, e eu me perco, mas as pessoas que não estão tem que ler prestando muita atenção, porque o de Salete, ele faz elipses temporais, então ele tá mostrando uma coisa da história, e ele mostra um flashback. Só que em nenhum momento ele fala pra você, amigo, eu estou começando o flashback. Ele não... Há muito tempo atrás. Não, ele não faz você sabe que é um flashback porque os personagens aparecem, tipo, ou como crianças, e você consegue reconhecer pelas feições, ponto pra arte dele, que eu acho isso bem legal. Você identifica os personagens. E a narrativa, né? Porque daí ele faz fechando o olho e abre ele é criança. Né? Sim, tem uns lances assim, mas e de mostrar pra frente também, avançar e mostrar terras paralelas e os sonhos dos terras paralelas não tramas paralelas, tramas paralelas, desculpa, é o remédio. Daí tipo assim, mas eu achei foda assim, cara, a construção, né? E é complexa. E ele coloca também questões de sonhos, assim, que a gente vai falar depois do Arte de Voar, delírios, porque eu acho que essa questão do delírio é uma coisa que é meio... acaba ficando... Toda a história acaba tendo, né? Por mais real que seja, sempre tem uma parte ali que mostra um sonho, mostra uma premonição, mostra... E o jeito que o de Salete coloca aqui, cara, encaixa assim... Sabe uma coisa que eu achei bem legal, cara? Porque eu li, achei sensacional e tal... E eu fui guardar na estante, e daí peguei o Cumbi. É muito parecido.
Sim, mas as histórias do Kumbi eram histórias que ele fez pra Angola Jungle durante o processo e que ele daí ele pegou e não conseguiu colocar no... Quer dizer, não é que ele não conseguiu colocar no álbum, é que são contos, né? O Angola Jungle, o Kumbi, se você vai ver, são histórias que os personagens não necessariamente não têm um fluxo. Aqui é um romance, aqui você tem todo um fluxo. Tanto que esse símbolo aqui, ó, foi isso que me chamou a atenção. Esse símbolo aqui, que na história você vai descobrir o que é, que daí acho que não vale a pena contar, mas esse símbolo aqui tem no Kumbi. Daí eu falei, opa, aí fui folhear o Kumbi, tinha acabei de ler. Fui refolhear, falei, putz, o cara fez... Então assim, dá a impressão... Pega ali. De que isso aqui é uma obra só. Em algum momento eu fiquei com essa impressão. De que os dois são uma obra só. Assim, que esse aqui tá junto, saca? Eu acho que eles são porque ele fez em conjunto. O Kumbi, ele até coloca na introdução ali, que o Kumbi é um resultado do trabalho de produção do Angola Jungle. Eu acho que eles estão bem relacionados, acho que você pode considerar os dois como uma coisa só. Até acho que em algum momento a Veneta do Rogério lá, em algum momento eles vão lançar isso aqui como uma coisa só. Né? Quer dizer, agora, claro, ganhou o prêmio, então não sei se vale a pena, né? Fazer isso. Angola Jungle é Omnibus. Daí ainda coloca aquele outro dele, que é o que se passa os dias atuais, como é que é o nome? Encruzilhada. Que tá aqui, tem alguns, né, cara? Ele tem um Encruzilhada, esse daí é a versão... Mas essa versão velha, né? É a versão velha, tem as versões... Agora tem a versão nova que é capa azul. E eles incluíram na versão nova uma edição que ele tinha feito lá pra coleção da Barba Negra. Lá mas enfim... Cachalota, enfim. Eu acho que como historiador, cara, é difícil, como história do Brasil, difícil você ter um trabalho melhor do que esse, cara. É difícil mesmo, assim, tá melhor do ano, fácil, um dos melhores do ano, tranquilamente. E eu acho que, como historiador, falando como historiador, cara, é difícil você achar um negócio mais bem construído do que isso aqui, cara. Sei lá, eu achei do caralho. Eu acho que você deveria comprar. Ou pelo menos ler, se você não pode comprar, leia. O aspecto histórico, documental tá foda, e o aspecto narrativo é foda também. Ele envolve a gente... É que se o aspecto narrativo fosse ruim, cara, ele não prestaria um serviço tão bom pra história. Eu concordo. Porque a história também é narrativa. Sim, a parte técnica, né, narrativa. Sim. E tem as coisas que ele mostra que eu acho interessantes, por exemplo, as disputas entre o zumbi e o Gangazumba. O acordo que o Gangazumba ia fazer. Cara, se você olha essa política, porque é política. Sim, porque o pessoal também, eles consideram que eram movimentos dos quilombolas e tal, então todos eles pensavam exatamente do mesmo jeito e não tinha... Cara, eu acho que é um problema que eu acho que é difícil para as pessoas entenderem, né? Que o fato de você estar na mesma faixa não significa que todo mundo pensa exatamente da mesma maneira. Esse é um negócio que a gente frequentemente ignora, né? O fato da, sei lá, o cara tem o pensamento de esquerda, outro cara tem o pensamento de esquerda, os dois são iguais. Não. O cara tem o pensamento de direita, outro cara tem o pensamento de direita. Eles são farinha do mesmo saco. Não. Pode ser muitas vezes que esses caras se odeiem mais do que eles odeiam. É verdade. O espectro adversário. E as disputas que tem entre o Francisco, o Zumbi, o Gangazumba, assim, que era um líder, que a proposta dos portugueses com o Gangazumba era fazer uma trégua e conceder liberdade para todos os negros nascidos em quilombola. Mas todos os que fossem foragidos dos engenhos teriam que voltar. E uma coisa que me choca nesse livro, e choca porque tipo, a gente não... É o jeito como eles tratam os escravos como mercadoria, não é... Porque eles não vão nem matar, eles querem eles vivos para poder mandar de volta. Sim, lógico. E você é uma peça, uma ferramenta. Inclusive eles falam a palavra muito... peça. Assim, quando você vai ler, porque recentemente, eu estou escrevendo, né, um livro de história do Brasil e recentemente acabei parte do comecinho ali, né, dessa parte do Brasil colônia. E um negro, ele durava, porque era um bem de consumo, ele durava entre 18 e 23 anos. Ou seja, ele chegava no Brasil com uns 14, aguentava aí uns 4 anos, talvez uns 8 anos, e ele morria. Mas neste período ele tinha que se pagar. Porque afinal, né, é uma mercadoria, então você compra... É um investimento. Você compra um banco, você compra um computador, ele tem que se pagar até que ele quebre. O escravo era igual. Cara, se você vai lendo, né, aqui ainda tá mais tranquilo, assim, se você vai lendo o jeito que os caras falam nas narrativas setecentistas, sessentistas,
dá um ruim, cara, porque é isso aí mesmo, o cara é uma peça. Assim, eu tenho lá em casa, nos recortes, anúncio de jornal. Vende-se escravo com dentes bons, serve bem para o arado, não sei das quantas. Porra, cara, é de uma crueldade, assim, que é difícil. Então, difícil, cara. Esse dá um esse nó é o no problema, estômago, e esse cara. livro aqui ajuda a entender isso, porque o nosso país ele foi construído em cima desse tipo de barbaridade. Assim. Sim, não só o nosso, né? Mas não, também mas o nosso. é esse que é o ponto. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Daí, Claro. Aí quando a gente vai falar dessa questão de cotas e discutir a questão de racial no país, essas desavenças, a gente não pode, tipo, como branco privilegiado, cruzar os braços e dizer... Cara, que nem um retardado que fez um vídeo outro dia reclamando de racismo reverso. Que ele era branco, lindo, loiro, nórdico, com olhos azuis, e ele sofria muito por isso. Cara, um cara desses você tem que dar uma surra. Tem que dar uma surra, cara. Não, mas daí você vai usar a mesma estratégia dos outros caras. Não, velho, não, velho. Não, você tem que ensinar o cara. Não tem como ensinar. Um cara desses tem que dar uma surra, cara. Quando ele estiver no chão, ele vai entender melhor, assim, cara. Porque não é possível. Não. Você não pode fazer com os outros a mesma coisa que faz com você, cara. Céu, cara. Mas ok, eu entendi. Não, você entendeu? Porque, cara, como é que um cara tem a coragem de abrir a boca pra falar uma merda dessa, cara? Não, mas eu entendo o porquê. Eu não concordo de forma alguma, mas eu entendo o porquê. Porque ele não estudou. Isso é ignorância. Ele estudou uma história que foi editada. Não, toda a história é editada, cara. Não, mas toda é uma editada. história que foi editada especificamente para ver sim. que o mundo é igual, que é só você se esforçar. E você vai ver que nessa dúvida de história ser editada ou não, essas disputas narrativa, né? Mas eu acho divertido que agora o governo vai resolver isso tirando a história de uma vez, né? Então, pra que isso? Não é bem essa a ideia, mas é bem ruim. É bem ruim. Então, tipo, por aí vai, né? E daí essa coisa, isso tudo que a gente tá falando aqui já podia entrar na Escola Sem Partido, né? Você falar de uma história dos escravos e discordar do guia politicamente incorreto lá. Nem vamos entrar no mérito. Melhor não, porque esse cara estudou comigo, o cara do guia politicamente incorreto é um imbecil. Mas ok, sério, eu tive o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas assim, a questão é, isso aqui é um puta livro. Sim. Todo historiador deveria ler e todo mundo que quer entender o Brasil de hoje tem que entender o passado, porque você não entende o hoje pelo hoje. Não é vendo 10 anos ou vendo 5 anos que você vai entender o que está acontecendo hoje. Sim. Você tem que ir lá atrás no Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é onde vai explicar uma série dessas coisas. E essas discussões que a gente fez aqui, essas entradas, o lance da política, é exatamente o tipo de discussão que foi suscitada lá na roda do Itiban, do Iticlube, e é o tipo de discussão que esse livro suscita, porque é isso, não é pra você ler e falar, nossa, ainda é, cara, e tem uma passagem específica aqui de sonho, que a menina sonha que ela tá nas ruas de São Paulo hoje, que eu vou mostrar aqui porque tá aqui na mão. É bom você mostrar bem rápido porque tá acabando a pilha, cara. Né? Então, tipo, ela tá aqui, ela tá em São Paulo, daí ela cai num abismo. Daí tem os relógios. E quando ela vai ver, é a engrenagem do engenho, cara. Ela volta pro engenho. Então, tipo assim, gente, não dá pra falar mais que a nossa bateria tá acabando. Tá indo embora o tempo, mas assim, leia, Gibi. Sério, leia, dê um jeito, vá na biblioteca, leia, ou compre se possível, mas leia mesmo, é importante. E no mais, não esquece, tem Iticlube todo final de mês. Dia 29 de e agora a gente setembro, tem um Instagram, leia o Angola Janca. Leia o livro. Adiós. Tchau, gente, até a próxima.